Em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é um texto que nós compreendemos que vai envolver realmente tudo aquilo que nós experimentamos na nossa vida e não exclui aqui de forma nenhuma as aflições. Na realidade, aponta muito para a realidade do sofrimento, porque o contexto em que o apóstolo Paulo fala isto é um contexto de sofrimento, como nós podemos olhar num trecho maior em Romanos capítulo 8, do verso 18 até o versículo de número 30 deste mesmo capítulo. Então, envolve aqui sofrimento. E um puritano chamado Thomas Watson, ele vai ser um homem que vai analisar profundamente esse texto de Romanos, capítulo 8, verso 28, e vai também analisar e tratar sobre o tópico relacionado aos procedimentos providenciais de Deus em relação ao seu elixir divino. O modo em que o Senhor trata conosco e ele então vai ser aquele que através das dificuldades e aflições, ele vai trazer remédios, benefícios para nós em meio aos dias de angústia e dificuldade. Ele, Thomas Watson, pretendeu tratar dessa alegação. E então diz assim: todas as várias formas de Deus lidar com seus filhos concorrem para o bem deles por meio de uma providência especial. E tais providências, irmãos, divinamente misturadas, se transformam em um elixir para os cristãos, como uma bebida medicinal e revigorante preparada com os ingredientes que, por si sós, podem ser venenosos. Então, é como se ele dissesse, olha, as aflições são difíceis e são como que venenos, mas o Senhor, em sua providência, se utiliza de tudo isso para o nosso próprio benefício. Por essa razão, então, como a bebida medicinal e revigorante, preparada com os ingredientes que por si sós podem ser venenosos. É um Deus que, em sua sabedoria, conduz tudo, inclusive, como tem afirmado, o próprio sofrimento. Então, por si mesmas, as provações nos são dolorosas e são, de fato, muito difíceis. Mas, nas mãos divinas, elas se tornam medicinais e proveitosas para nós que conhecemos o Senhor. E essas aflições, irmãos, elas podem ser usadas para nos ensinar mais conformes à imagem de Cristo. Essas aflições podem ser usadas para nos fazer mais próximos do nosso próprio Deus. Essas aflições podem ser usadas para aumentar a nossa felicidade em Cristo. Essas aflições podem ser usadas, irmãos, pelo próprio Senhor para nos preparar para a glória celestial. É o Senhor Deus, então, usando tudo isto, irmãos, para então nos aperfeiçoar nesta vida através do sofrimento. Calvino, falando acerca do sofrimento, ele vai chamar o sofrimento ele vai chamar essas dificuldades e problemas de a escola do sofrimento. Porque ele entendia que nós aprendemos em meio aos dias difíceis que nós experimentamos na nossa caminhada neste mundo. O apóstolo Pedro tratou sobre isto também. Pedro também mencionou as várias provações que sobrevinham a seus leitores e os faziam recordar que essas provações serviam de comprovação de sua fé e redundam em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele fala sobre isto em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, a palavra diz assim: nisso exultais, embora no tempo presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
Da mesma forma, semelhantemente ao próprio Pedro, Tiago considerou que o teste da fé produz no homem que experimenta então as aflições firmeza, como nos diz Tiago, capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra, vou ler a partir do verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, pelo fato, irmãos, de Deus trazer esses testes para nosso bem, Tiago e Paulo nos disseram para nos alegrarmos quando ele ocorrer. E Paulo declarou, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas provações, sabendo que a provação produz perseverança. Romanos capítulo 5, verso 3. Então, note que a Escritura no Novo Testamento fala abundantemente sobre essa questão das aflições, alegria em meio às aflições, provação da nossa fé, é o Senhor, então, conduzindo tudo isso. Mas o Antigo Testamento fala acerca de aflições também. E há uma aflição apresentada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, irmãos, a fé era testada, parece-nos que com mais frequência. Nós olhamos, por exemplo, o caso de Abraão em Gênesis capítulo 22. Nós olhamos o caso, então, muito marcante também do próprio servo do Senhor, homem íntegro, chamado Jó, que a fé era testada com mais frequência por meio de aflições assemelhadas ao processo de refinamento de ouro. Semelhantes a esse tipo de linguagem, ao refinamento de um ouro. Quando nós olhamos para a Escritura do Antigo Testamento, em Jó, nós vemos o seguinte. Jó, capítulo 23, verso de número 10, diz assim. Jó 23, 10, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Ainda no Antigo Testamento, se você olhar, essa linguagem também ocorre em Jeremias, capítulo 9, verso de número 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? E você pode olhar outras referências em Zacarias capítulo 13, verso 9, Malaquias capítulo 3, verso 2. Essa linguagem ela é usada no Antigo Testamento. E dessa forma, então, nós vemos que a fé, ela é algo que nos é apresentada como também algo mais precioso que o próprio ouro. Mas alguém, então, poderia fazer a seguinte pergunta: por que Deus nos testa e envia dolorosas provações para a nossa vida? E a resposta seria: porque a fé deve ser refinada e estimulada à medida que cresce em maturidade. Nós devemos e precisamos ser pelo Senhor lapidados para que nós possamos lançar fora de nós a autoconfiança. A autoconfiança no meio desse processo deve ser queimada e lançada longe de nossa vida. E isso não acontece, irmãos, à parte das provações e dos sofrimentos que o Senhor Deus, em sua providência, permite que experimentemos aqui. Botemos nossos olhos, então, mais uma vez para Jó. A vida de Jó, irmãos, provê para nós um excelente exemplo de aceitação das provações enquanto se crê no Deus bom, sábio e poderoso. Sem a fé, irmãos, a vida de Jó teria terminado em pleno desespero. Mas, em vez disso, ele declarou, em meio às suas lutas, o seguinte, quando nós olhamos em Jó, capítulo 23, até lemos parte do texto, Jó 23, a partir do verso 8. Diz assim: em meu desespero, em meio à luta, na realidade, com as adversidades,
tem as seguintes palavras de Jó: eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. E com essas palavras, irmãos, de fé entre espasmos de sofrimento na sua própria experiência, Jó se sente abandonado por Deus, da mesma forma que muitos salmistas se sentiam. Como, por exemplo, no exemplo do Salmo de número 88. No Salmo nós encontramos esse tom de alguém que sente como se tivesse sido abandonado pelo próprio Deus. Contudo, Jó, ele sabe, mesmo em meio à pura dor, mesmo em meio aos terrores do sofrimento, os terrores da provação divina, que ele sairia do fogo como ouro, nos diz o versículo 10 do capítulo 23. E mais tarde, Jó chega então a confessar o seguinte, como nós encontramos ainda em Jó, capítulo 42, do verso 2 até o verso 6. Veja só como vai ser expressa uma confissão de Jó mais à frente, depois de ele ter experimentado dias tão difíceis. Diz assim, Jó 42, do verso 2 ao 6º verso: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Experiência dele, na sua própria caminhada, o fez até mesmo conhecer mais o seu próprio Senhor. Ele passou a conhecer o Deus a quem ele servia através da escola do sofrimento. Então ele está aqui se voltando para o seu Senhor, reconhecendo assim que foi o Senhor Deus soberano quem conduziu toda a sua vida em meio às grandes aflições que ele experimentou. E através disto, irmãos, o Senhor ele expressa o seu desejo de nos fazer semelhantes a Cristo. Cristo foi experimentado no sofrimento. E Deus deseja nos tornar semelhantes ao seu próprio Filho. Esse é o desejo do nosso próprio Deus. E é isso que Ele está fazendo conosco enquanto nós caminhamos aqui. Enquanto as adversidades batem à nossa própria porta. Como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 29, tratando acerca dessa realidade de nos tornar semelhantes ao seu Filho, o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte, Romanos 8, verso 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja que este é o desejo do nosso próprio Senhor, que sejamos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, e se você pode consultar também, anotar outra referência que seria 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 18. Um outro texto que vai reforçar essa ideia de que o Senhor deseja nos tornar mais semelhantes ao seu Filho. Mas ele, irmãos, não apenas transforma pecadores em santos. Ele também os torna semelhantes a Cristo em justiça e em santidade, como nos diz Efésios capítulo 4, verso 24. E uma coisa que nós devemos entender também é que, em meio a essas adversidades, em meio aos golpes esmagadores de suas provações, nós devemos entender que, às vezes, esses golpes esmagadores das provações resultam também da disciplina paternal de Deus. O Senhor, então, muitas vezes, por causa dos nossos próprios pecados, Ele, então, nos trata
com disciplina, como um pai que ama o seu próprio filho, para então também nos aperfeiçoar. Quem nos diz isto é o próprio apóstolo também, em Hebreus capítulo 12, do verso 5 até o verso de número 11, quando a palavra do Senhor nos diz assim: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, as provações muitas vezes vêm assim e vêm também das mãos do Senhor Deus, tratando a nossa própria alma. E nosso Pai, irmãos, Ele usa as provações dolorosas para obter o fruto pacífico de justiça, como diz o versículo 11 do capítulo 12 que nós lemos. Thomas Watson, então, mais uma vez falando sobre esse versículo, ele diz o seguinte: quantos bens sobrevêm aos santos pela aflição, quando eles são golpeados e quebrados, exalam o aroma mais doce. A aflição é uma raiz amarga, mas produz frutos docíssimos. Nas provações, irmãos, os cristãos devem pensar a respeito nessa perspectiva e devemos pensar também a respeito de Deus e devemos então olhar para Ele em meio aos dias das provações. Como escreveu um teólogo do passado, ele apresentou as seguintes palavras como se fossem palavras de Jó. Ele então diz o seguinte: Senhor, ainda que tudo isso sobrevenha a mim, não me apartarei de ti, nem lidarei com falsidade em relação ao teu pacto. Sei que ainda és o mesmo Jeová, verdadeiro, santo, gracioso, fiel e autossuficiente. Portanto, eis que me prostro diante de ti e resolvo ainda amar-te, ainda temer-te, ainda confiar em ti. Tu ainda és, meu Deus, a minha porção para sempre. Ainda que não tivesse mais nada no mundo que pudesse chamar de meu, ainda assim apenas tu, Senhor, és o suficiente. Tu somente és tudo. Então veja, irmãos, que nós devemos sim nos lembrar em meio a toda a provação, nós devemos nos lembrar de toda a infinita bondade divina com que nós fomos agraciados por Deus em meio às provações. Da mesma forma, irmãos, também jamais deixemos de considerar sua sabedoria infinita pelo fato dele transcender nosso entendimento. Podemos não conseguir entender, mas Deus é infinito em sabedoria. Podemos não conseguir compreender o que está acontecendo em meio às provações. Pode ser que para nós não faça o menor sentido, mas Ele, o Senhor, sempre tem sentido em tudo o que Ele faz. Lembre-se, o nosso Deus é um Deus que é infinitamente sábio. Devemos então, irmãos, sempre ter em mente também o seu poder infinito. Esse nosso Senhor é um Deus que é sempre capaz de produzir o bem, o medicamento, o elixir a partir do mal. O nosso Senhor, irmãos, é capaz de fazer
todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que Ele ama. E Ele então fará exatamente isto. No entanto, irmãos, a fé, e somente a fé, aceita o Deus de Romanos capítulo 8, verso 28. A fé verdadeira. Muitos nunca admitirão a ideia de que o Senhor Deus se utiliza das provações para o nosso próprio bem. Geralmente o conceito promovido e sustentado por muitos é de que todo o mal que experimentamos neste mundo é obra de Satanás. Não é. É o Senhor Deus soberano. A vida de Jó é um exemplo disto. O Senhor Deus, então, com a sua autorização, permitiu que Jó sofresse as aflições nas mãos do inimigo de nossas almas. Satanás não é soberano, irmãos. Deus é que é soberano. Considere o caso de Maria, junto à cruz, a mãe de Cristo. Será que ela poderia imaginar algo pior que ver seu filho crucificado como criminoso sob maldição de Deus? No entanto, irmãos, talvez, quando ela sentiu que nada pior pudesse ocorrer, algo maravilhoso lhe ocorreu. O Deus bom, sábio e poderoso realizou o que era melhor para ela por meio do seu próprio filho. A fé, irmãos, nos leva ao ponto em que cremos ter, como William Cowper, expressado no hino, Deus se move de forma misteriosa, as seguintes palavras de um hino que diz assim: nas profundezas de minas insondáveis, de habilidade infalível, Ele acaricia seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós, santos temerosos, renovem a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdia e romperão em bênção sobre vossa cabeça. Não julgueis o Senhor pela sensação fraca, mas confiai nele por sua graça. Por trás da providência carrancuda, ele oculta a face sorridente. Por trás da providência carrancuda, ele, o Senhor Deus, oculta uma face sorridente. É o Senhor Deus, em sua providência, guiando os seus filhos que abraçam o sofrimento, tendo seus olhos fitos no Senhor, certos de que o Senhor, em meio às provações, tem em vista o bem da nossa própria alma e a glória do seu próprio nome. Como devemos responder às provações que Deus nos envia? Devemos responder com fé nas provações, procedentes como dádivas do Deus bom, sábio e poderoso, pois Ele nos refina e aperfeiçoa a fé. Amém. E nós concluímos, irmãos, nosso estudo aqui.